Amém. Nós estamos iniciando hoje, né, o nosso terceiro estudo do módulo de número 3, que trata basicamente sobre cristologia, né, ou estudo de Cristo, no nosso seminário teológico de base. Já passamos pelo módulo 1 e 2. Basicamente, no 2 vimos sobre o pecado, né, e as consequências do pecado, e a última aula sobre o desvio espiritual, no módulo 2. E no módulo 1, né, nós vimos basicamente os atributos de Deus, né? Falamos um pouco sobre Deus, sobre a criação, a teologia, a sistemática. E nesse módulo 3 nós estamos tratando basicamente da pessoa de Cristo. Já vimos o Cristo pré-encarnado, né? E agora estamos entrando aqui, né, na pessoa do Cristo encarnado, né? Nós falamos um pouquinho sobre a importância de entendermos que Jesus existia desde a fundação, desde a fundação não, desde diante da fundação do mundo, ou seja, Cristo é eterno, assim como o Pai é eterno e o Espírito é eterno, né? Então Jesus é Deus, a gente crê num Deus trino e uno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus não é um Deus menor, não é um Deus criado. Jesus é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo também é Deus. E crer num Cristo pré-encarnado é uma doutrina fundamental para nós, visto que tem muitas heresias que acabam se apegando a isso, né? Para tentar diminuir a pessoa de Cristo. Eu falei na última aula sobre isso. Cristo é, sem dúvida alguma, o centro de todo o Evangelho. Tudo aponta para Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para Cristo. Tudo é sobre ele, né? Para ele, por ele, e através dele foram criadas todas as coisas. Então, a maneira mais fácil de você identificar alguém, algo, alguma coisa como uma seita ou como uma heresia é simplesmente entender qual é o pensamento ou qual é a visão sobre a pessoa de Cristo. O discurso pode ser muito maravilhoso. Não, Jesus é especial, Jesus foi um grande homem, Jesus é único, nunca houve igual a Jesus, não tem ninguém que se compare a Jesus. O discurso é maravilhoso. Crer nos escritos, nos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo. Mas quando você pergunta diretamente, tá, entendi, mas Jesus é o Filho de Deus? Jesus é Deus para você? A pessoa, fatalmente, ela vai patinar. Fala, não, ele foi um profeta, foi um médium, foi um grande pensador, um grande revolucionário. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é Senhor e Salvador da sua vida? Não, porque essas pessoas elas não entendem e não conseguem identificar Jesus como divino, como o Deus que se fez homem, 100% Deus, e é sobre isso que a gente está encaminhando. Mas antes de nós avançarmos aqui na aula, eu vou pedir ao Cristiano para orar, para nós iniciarmos a aula de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho te agradecer por mais um dia, Senhor, por mais um dia de vitória. Eu e meus irmãos estamos aqui neste momento na sua presença e venho te agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Senhor, eu venho te pedir que essa aula de hoje seja uma aula abençoada, uma aula de entendimento, de esclarecimento, que o Senhor possa repousar sua mão no coração e na mente do pastor Lúcio, que ele possa passar todo o conhecimento, todo o entendimento da sua palavra, Senhor. Que essa aula te pertence, Senhor. Essa aula é tua. Que seja feita a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, vamos direto para nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Isso agora eles estão vendo, né? A minha tela, né? Então, hoje nós estamos vendo, né, o estudo de número 27. Vai ficar bem mais. O estudo de número 27, né? Intitulado A Pessoa do Cristo Encarnado. Essa é a aula 1, ou seja, nós vamos ter duas aulas desse tema. E nessa aula 1, o que eu vou abordar é a divindade e a humanidade de Cristo, tá? A gente vai ver ao longo desse estudo, né, compreendendo a natureza, que não existe como separar a divindade da humanidade de Cristo. Cristo, 100% homem, 100% Deus, é a base da nossa fé. E separar essas duas naturezas é um erro. Então, nesse estudo, né, o que nós queremos, né, é um aprofundamento na figura central da fé cristã, Jesus Cristo. Isso vocês precisam ter como clareza na mente de vocês. A figura central da nossa fé é Cristo. Ninguém mais, nenhuma outra pessoa, nem Paulo, nem Pedro, nem Moisés, nem ninguém. Ah, mas pastor, eu sei disso. Não, claro que nós sabemos disso, mas é importante frisar, porque nós vamos encontrar, como eu falei, outras religiões, outras seitas e heresias, dando ênfase a outras pessoas que não Cristo, ou colocando Cristo no mesmo nível dessas pessoas no mesmo nível de Cristo, ou Cristo abaixo, inclusive, dela, por exemplo, o islamismo, né, crê que Jesus era um grande profeta. Jesus trouxe uma revelação, o evangelho é uma revelação, mas a última grande revelação veio através de Muhammad, né, ou de Maomé, que foi o maior profeta, né? E por isso que eles declaram que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta.
Ou seja, eles não descartam Cristo, mas creem que Maomé está acima de Cristo, né? Assim como nós vamos ver é, 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 o kardecismo, por exemplo, colocando Jesus como um ser, uma entidade, um ente de luz, né? Um espírito extremamente desenvolvido, que veio para mostrar o caminho para que um dia nós sejamos igual a Cristo. Então, não passa pela graça, não passa pela cruz. Então, a figura central da fé é Jesus. Você quer saber alguém se ela é cristã, se ela está afastada, ela está desviada, se ela crê ou não? Fala sobre Jesus. A boa nova para o homem é Jesus. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho sobre essa divindade, a humanidade de Cristo. Vamos embarcar, né, numa jornada teológica para compreender a singularidade da sua pessoa. O que é uma singularidade? Algo que não tem igual, né? Algo que é único. Jesus é único. Eu sempre falei, desde o início aqui, a gente não está acostumado a algo que é 100% uma coisa e 100% outra. Porque 100% uma coisa e 100% outra é 50% de cada coisa, concorda? Se eu falar assim, olha, eu tenho um suco aqui, ele é 100% laranja com 100% mamão. Não, então ele não é 100, ele tem 100% de 1 litro de laranja e 100% de 1 litro de mamão. Não, então ele tem 2 litros e ele é 50% de laranja e 50% de mamão. A gente sempre está acostumado, né, com 100% como todo único, mas Cristo não. Cristo ele é 100% homem, 100% Deus. E isso é singular, isso é um mistério que desafia a razão e alimenta a nossa fé há milênios, né? Então, compreender a natureza de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, não é apenas um exercício aqui acadêmico, né? Não é uma ideia da gente somente estudar, mas é uma base essencial para toda a nossa compreensão de salvação, da graça e do próprio caráter de Deus. A gente tem que se preparar para explorar os fundamentos bíblicos e as implicações doutrinárias dessa verdade que é transformadora. Então, coloquei a mensagem aqui, né? Que esse estudo não apenas amplie seu conhecimento, mas também aprofunde a sua reverência, a admiração por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, né? A reverência, essa palavra eu fiz questão de colocar, porque reverência é algo que nós vemos pouco hoje na igreja, né? As pessoas falam muito de Deus, adoram a Deus, mas não falta uma reverência, né? De entender que você está entrando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, né? De se prostrar, de se curvar diante dele, né? De se prostrar em adoração, de se curvar em adoração. E aqui, mais uma vez, não vai nenhuma crítica para ninguém, nada da nossa igreja, não ficou observando isso, mas o que se espera, né, num culto é que a gente se curve, que se dobre, que a gente se oferte, né, como sacrifício vivo ao Senhor, por reverência a Ele, né, por aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós. Então, que o Espírito Santo nos guie nessa elucidação dessas verdades que são profundas, né, para a nossa fé. E qual é a primeira parte, né? A pessoa de Cristo, o centro da fé cristã. Então, a pessoa de Cristo é o coração pulsante da teologia cristã, né? Se a gente errar nesse ponto aqui, a gente vai comprometer todas as escrituras. Se um cristão que não entende que Jesus é o centro de todas as coisas, tudo que você lê na Bíblia vai falar sobre ele e apontar para ele. Você vai errar em tudo o resto. Todas as interpretações, todas as profecias, tudo isso você vai ter dificuldade, né, de entender se você não apontar e não entender que fala sobre Cristo, que está apontando para Cristo, né? Então você vai ver durante várias passagens, várias profecias, vários textos, o primeiro entendimento é justamente, né, como é que eu posso dizer? Entender do que esse texto fala, onde ele aponta para Cristo, o que ele fala sobre a salvação, sobre a manifestação da obra de Deus através de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, né, acho que é capítulo, versículo 5 a 7 ali, ele trata sobre isso, né? Ele fala, até um texto que é muito utilizado, né, que fala assim, as pessoas falam, não, Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são. Muita gente fala isso para ser um cristão loucão, né? Um cristão que quer quebrar os paradigmas não, né? As tradições, por exemplo, da igreja, ou quer viver uma vida de libertinagem, né? Falar, Deus chamou, muitos, né? A gente vai ver pessoas falando de Jesus, né? E querendo justificar que fala de Jesus e vive uma vida promíscua, uma vida longe dos caminhos do Senhor, mas justifica assim, não, porque eu sou louca, ou eu sou louco, mas Deus chamou as coisas desse mundo para envergonhar aquelas que são. Até eu vi uma entrevista um tempo atrás,
da moça que era da igreja e foi para a parte de prostituição, para fazer filmes adultos, esse tipo de coisa, esqueci o nome dela agora. Mas ela falando sobre isso, era um podcast, né? 30 cristãos contra ela, um corte que eu vi. E aí, em resumo, e ela justificando justamente a partir de, não, Deus chamou as coisas loucas desse mundo, por exemplo, como tantos outros. E o texto em 1 Coríntios, ele vai tratar, no capítulo 1 e no capítulo 2, a loucura, né, que Deus chamou, a coisa louca que Deus chamou é a loucura da cruz. Não está falando de mim, de você sermos loucos, sermos doidões e vivermos um cristianismo à margem daquilo que é o considerado pela palavra em santidade, imoralidade, em questões de fé. Mas fala sobre a loucura da pregação da cruz. Por quê? Da mensagem da cruz, perdão. Por quê? Porque nós dizemos que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, com todos aqueles atributos que nós estudamos aqui no CETEB, no módulo 1, aquele Deus se fez homem e morreu na cruz. O Deus Todo-Poderoso não veio e ordenou e mandou e subjugou como um grande e poderoso, né, general, mandou todo mundo se prostrar e adorar. Não, ele se esvaziou de toda a sua glória. Nós vimos isso aqui no estudo 25, 26. Se esvaziou de toda a sua glória, se fez como um de nós, e habitando em carne, mostrou a face invisível do Deus invisível, e viveu entre nós, e morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar. Ressuscitou no terceiro dia, e hoje está sentado à destra do Pai até o momento do seu retorno. Essa é a mensagem que é loucura para o mundo. Você vai ver, dando um exemplo bastante ralo aqui, bastante simples, tá? Você vai ver filmes de super-heróis, né? Que dá exemplos da Marvel, que tem lá o deus Thor, o deus não sei o que lá, da mitologia nórdica, né? Ou qualquer outro filme que trate sobre esse panteão grego. Você sempre vai ver os deuses poderosos, os deuses, né, extremamente poderosos. Nesse sentido, é loucura para um pensamento desse, um Deus que morre, um Deus que se oferta em amor para morrer pelos outros. Então, essa é a loucura da pregação. O apóstolo Paulo, na continuidade, no capítulo 2, versículo 1 Coríntios 2, versículo 5 a 7, ele vai dizer que esse era o mistério de Deus guardado, né? Então, muita gente lê, o mistério de Deus é Deus de mistério. Vamos falar o mistério, né? Como nós pentecostais, principalmente, o mistério de Deus. Mas o mistério de Deus, o maior mistério de Deus e já revelado, né? O maior mistério de Deus já revelado era justamente Cristo e a sua vinda, né? Como um homem, 100% homem, 100% Deus, a sua morte na cruz do Calvário para substituir cada um de nós, e a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, para viver e reinar para sempre, até que ele retorne para buscar a sua igreja. Esse é a loucura da cruz, a loucura da mensagem da cruz, e esse era o mistério de Deus que estava escondido, né? Nem os anjos, ninguém, nenhuma criatura imaginava, né, essa gloriosa, vamos dizer assim, provisão de Deus para a salvação do homem. Hoje, quando nós falamos sobre isso e não entendemos, o que a gente vai pensar? Não, Jesus veio, parece uma normalidade, mas isso é algo grandioso. A Bíblia fala que ninguém sabia, que ninguém tinha imaginado, que ninguém havia contemplado, né, a respeito dessa maravilhosa, né, dessa maravilhosa salvação manifestada em Deus, né? E aí ele vai tratar sobre isso, né? Justamente num versículo famoso, eu estou usando essa introdução para falar sobre isso, que como entender sobre Cristo, você começa a entender todo o contexto, toda a Bíblia, né? E aí muitas pessoas usam aquela passagem famosa, nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou, né, para nós. E quando nós vimos, né, eu vou ler até o teu versículo aqui, deixa eu pegar ele aqui, vou ler. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, esse texto, normalmente usa para falar do mistério, né? Não, mistério, olha, Cristiano, creia no Senhor porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, para falar, para tentar trazer isso para a nossa vida, que pode, obviamente, ser aplicado. Como Deus tem maravilhas para realizar nas nossas vidas, e isso é indiscutível. Porém, contudo, isso fala sobre Cristo. Nem olhos tinham visto, nem ouvidos tinham ouvido o que Deus tinha preparado para nós. Não entrou no coração do homem. Era uma salvação maravilhosa. Deus preparou um plano perfeito de salvação. E um plano que não custou
absolutamente nada a nós. A Cristo tudo, a nós nada. A nós é pela graça, por meio da graça, através da nossa fé. Então, entender isso sobre a pessoa de Cristo é fundamental. E nesse estudo a gente vai enfrentar a pergunta mais importante da história: quem é Jesus Cristo? Né? Muitas pessoas estão na igreja, caminham na igreja, mas não sabem, tipo, quem é Jesus? Quem é Jesus? Não, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, tá, mas você precisa entender, né? A resposta, porque a resposta a essa pergunta vai determinar tudo o que cremos sobre salvação, igreja, eternidade, e a gente vai avançar em relação a isso. Então, como é que eu dividi essas aulas, né? Hoje, na aula 1, nós vamos falar sobre a divindade absoluta de Cristo, a humanidade perfeita de Cristo. Nós vamos ver quem é ele, né? E na próxima aula, na aula 2, nós vamos ver a união dessa divindade. Então, nós vamos ver a divindade e a humanidade. Na próxima aula, nós vamos ver a união da divindade com a humanidade, que é um conceito que se chama união hipostática, a união hipostática de Cristo. E por que essa doutrina da hipostática, da união hipostática é tão essencial para a salvação do homem, né? Entendemos como essas duas naturezas coexistem. E por que conhecer isso é importante? Porque muitas seitas heresias vão atacar, inclusive, irmãos, prestem atenção, o maior perigo não está fora da igreja, porque fora da igreja a gente consegue identificar claramente esses perigos, mas existem muitos falsos profetas, falsos mestres, né, falsas igrejas que acabam declarando esse tipo de coisa, e as pessoas que não têm o conhecimento acabam crendo nisso. Eu conheço crentes sinceros que hoje estão desviados, né, desviados, brechas, se decepcionaram com a igreja, etc, etc, mas acabaram seguindo caminhos desse veneno, onde creem que Jesus, o Cristo é uma coisa e Jesus é outra. Jesus veio e era um homem, e o Cristo é que desceu sobre Jesus, né? E que é absurdo, porque Cristo não é uma pessoa, Cristo é um título. Jesus Cristo, Jesus o Messias, né? O Mashiach. Cristo é o ungido, né? Significa ungido, é aquele que Deus falou a respeito da promessa que nós vimos na última aula sobre a promessa da casa de Davi. Ele é o rei esperado da casa de Davi. Ele é o ungido, aquele que reinará para sempre no trono e que fará Deus cumprir, né? Em quem Deus fez cumprir a promessa a Davi, que da casa de Davi, da família de Davi, jamais se apartaria o trono e ele reinaria eternamente. E ele reina eternamente através de... Então, existem, né, muitas heresias, e eu já vi muita gente pregando esse tipo de heresia dentro da igreja, de dentro dos púlpitos, e a ideia é que a gente tenha esse conhecimento muito claro para nós. Então, em 451, né, depois de Cristo, nós tivemos o primeiro concílio, né, onde foi definido, né, foi dada a definição da fé, né, que é o concílio da Calcedônia. O que são os concílios? Ao longo da história da igreja, e a gente pode dividir a história da igreja botar assim, né, em 3 grandes blocos. Você tem a história da igreja, a partir, vamos dizer assim, da fundação da igreja. Quando é que considerado que a igreja foi fundada efetivamente? A igreja de Cristo. Considerado, obviamente, com Jesus, com os apóstolos e tal, mas assim, oficialmente, acredita não, entende-se que é com o derramar do Espírito. Começa a era da igreja, vamos dizer assim. E onde ocorre isso? Atos no capítulo 2. Jesus dá uma promessa em Atos capítulo 1, permanece uma ordem, na verdade, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, ele dá uma ordem para que eles permaneçam, para que sejam revestidos, seja derramado do Espírito sobre eles, e prestem atenção nisso. Eu preguei sobre isso domingo e vou falar isso vai virar recorrente nas nossas conversas de qualquer tipo de evento que a gente tenha na igreja. O Espírito foi derramado sobre nós com um propósito, e esse propósito é sermos testemunhas não é sermos cheios do poder para mostrar o quanto profetizamos, o quanto sapateamos, o quanto somos prósperos na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa. Não é isso. O Espírito foi derramado sobre nós para nós sermos testemunhas de Cristo, onde quer que nós estejamos. Então, ao longo desses 3 blocos, então você tem ali, a partir de Atos, o início, né, da era da igreja, que é relatado em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai até capítulo 28, e não é um livro que não tem fim, né? O Atos dos Apóstolos não termina, ele para, né? E Deus foi bastante intencional por deixar Atos terminar no capítulo 28, porque a ideia é que a igreja ela continua, né? A história da igreja continua, diferente de Efésios, de Colossenses, de Tessalonicenses, que são epístolas, né? Direcionadas, ou epístolas gerais como a de Pedro, onde você tem começo, meio e fim. Atos é um livro histórico, né? Que são os dos Atos dos Apóstolos,
e que ele não acaba, ele simplesmente para, né? Como se fosse uma reticência ali, e dali a igreja segue. Então você tem esse primeiro grande bloco, que aí vem a perseguição da igreja, a morte dos apóstolos, a perseguição da igreja também no século I, no século II, e lá no século III, no século III, né? Século I é 0, 2 é 1, no século 3, 4, né? Na verdade, você tem um marco que é histórico, que é a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. E aí, quando ele se converte ao cristianismo, o que acontece? O cristianismo para de ser perseguido, os crentes param de ser mortos, e passa a ser a religião oficial do Império Romano. Isso tem pontos positivos e negativos. O positivo é que, obviamente, para a perseguição, né, os cristãos pararam de ser entregues a leões, a serem martirizados, etc. Porém, com a religião se torna a religião oficial do Império, muitos que não se converteram de verdade, né, que não tinham se convertido de verdade, mas queriam estar próximos, né, do imperador e não queriam ir contra o imperador em termos de fé, se converteram ao cristianismo e passaram a frequentar, né, as igrejas, vamos dizer assim, os cultos, né, e trouxeram para dentro dessa religião oficial, trouxeram as práticas pagãs das religiões romanas, das religiões gregas, né? E deuses dessas religiões. E aí nós vamos ver isso desenrolando ao longo do tempo, entrando dentro da igreja a questão dos santos, né? No culto aos santos, o carnaval, né? Festas ao longo do tempo que vão sendo criadas, o Natal, né? Que vão sendo criadas ali para meio que assentar essa legião de pagãos que entram para a nova religião, não por conversão, mas por interesse. E isso vai culminar a partir ali de 300, do ano 300 até 1517. Na verdade, antes, 100 anos antes, já começam alguns movimentos anabatistas. A gente pode ter uma aula no nosso canal do YouTube sobre reforma protestante, que você pode assistir, mas você tem Zwinglio, tem os anabatistas, tem vários movimentos que começam ali 100 anos antes de Lutero, mas vai culminar em 1517 com a reforma protestante, através de Martim Lutero, na sequência João Calvino e outros, né, pensadores, onde há um rompimento dessa igreja com práticas pagãs, né, com cobrança de indulgência, salvação por dinheiro, salvação por obras, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica é universal, né? Católica significa universal. A Igreja Universal apostólica, porque eles acreditam que o Papa é a continuação do apóstolo Pedro, né? Então, cada Papa é um novo Pedro, vamos dizer assim, né? O chefe da igreja. E romana, porque tem sede em Roma, porque você tinha igrejas católicas, vamos dizer, que a gente pode dizer assim, que tinham sedes em outros lugares. Você tinha a igreja do Oriente e do Ocidente. A do Ocidente com sede em Roma e do Oriente com sede em Constantinopla. Né? E aí você tem hoje ainda o catolicismo ortodoxo, por exemplo, que os gregos praticam, se eu não me engano, que são essas vertentes. Mas há um rompimento, em 1517, surgindo o protestantismo, né? E aí tudo que a gente já conhece, mas são esses três grandes blocos. Os primeiros 300 anos ali de perseguição, o segundo grande bloco, a igreja oficial do Império, até ao rompimento com o protestantismo, e dali da frente já o protestantismo, o catolicismo, já bem definido, caminhando. Aí mais na frente a gente vai ter em 1920 a retomada do batismo com o Espírito Santo, com o dom de falar em línguas na rua Azusa Street, nos Estados Unidos, que é considerado por nós pentecostais a retomada do avivamento, quando o Espírito, né, começa a distribuir os dons espirituais, né, os 9 dons espirituais novamente para a igreja, etc. Então, esse é o panorama geral. Mas, ao longo dessa história, houveram esses concílios. E que concílios são esses? São reuniões de autoridades eclesiásticas, né, teológicas, para ir definindo, né, sistematizando a fé, dando esses conceitos. E um desses importante é o da Calcedônia, que faz a definição da fé. Né? Então, em 451 depois de Cristo, reunidos na Calcedônia, os bispos da igreja, aqui não entendo, aqui é a igreja ainda, não é católica nem protestante, é a igreja do primeiro e segundo século, do segundo século, que acaba tomando, vamos dizer assim, né, esse processo, passando por esse processo ali, né, até o rompimento ali no século XIV, no século XVI, com Lutero. Mas quando nós temos esse processo,
eles vão formulando, né, a confissão cristológica mais importante da história. Diante de heresias. E por que se fez necessário? Pode entrar, Vitor. Ah, peraí, deixa eu só. É que a pessoa tem que pegar um bolezinho aqui de Benício. Então, o que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Foram surgindo diversas heresias, e essas definições teológicas, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi uma definição dos homens. No sentido assim, vamos se unir agora para definir quem é Cristo do ponto de vista teológico, ou só para a gente se mostrar mais inteligente. Não. Foram surgindo heresias que iam permeando a igreja, negavam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, e aí foram sendo, diante dessas heresias, foram surgindo discussões, debates, e desses debates, essas definições e a necessidade de fazer essas definições para evitar que houvesse um desvio da fé cristã. Então, onde é que começa isso, efetivamente, né? O primeiro grande debate era: Cristo é verdadeiramente Deus, se era verdadeiramente homem, né? Então, duas naturezas em uma única pessoa. E aí, não havia, né, nesse processo, qual é o entendimento da nossa fé? Que não tem confusão, não tem mudança, não tem divisão e não tem separação. Ou seja, Cristo não era Deus e virou homem no sentido assim, em algum momento ele era homem, e aí quando é batizado, vem o Espírito Santo sobre ele, ele vira Deus, ou tem uma divisão, ele é parte homem, parte Deus. Não tem essa confusão. Aqui, é claro, ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. São duas naturezas, uma única pessoa. Não tem confusão dessas naturezas, não tem mudança dessas naturezas, não tem divisão dessas naturezas e muito menos separação dessas naturezas. E essa definição não é mera formalidade acadêmica, né? Ela vai proteger o evangelho, porque sem ela, a obra de Cristo na cruz perde significado redentor, como eu já comecei a falar na última aula. Se você não assistiu, assista a última aula, mas que nós vamos abordar aqui também. A divindade absoluta de Cristo, né? E de onde que nós tiramos disso? São dos atributos exclusivos de Deus, né? As Escrituras atribuem qualidades que pertencem. Desculpa. As Escrituras atribuem a Cristo qualidades que pertencem exclusivamente a Deus. Não se trata de característica emprestada ou delegada, mas de atributos eternos que revelam a natureza divina do Filho. E que atributos são esses? A eternidade, né? Respondeu Jesus: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Né? Jesus declarando que ele estava numa discussão com os fariseus e ele está falando que ele é maior. Para os judeus, quem vinha antes era maior, né? Havia essa hierarquia. Então, Abraão era maior que Isaac, que era maior que Jacó, né? Então, você tinha uma hierarquia nesse aspecto, né? E Jesus está dizendo: olha, o que eu passo, o evangelho, né? Não é o evangelho, mas a nova aliança, ela é maior porque eu sou antes de Abraão, eu sou antes de tudo, eu sou, ou seja, essa declaração de eu sou é a mesma que Deus dá a Moisés lá na sarça ardente. Ele fala: eu sou. E por conta dessa declaração que Jesus deu algumas vezes, várias vezes os judeus tentaram matá-lo, porque acusavam de ele querer se fazer, não um homem com poderes de Deus, mas querer se declarar como sendo o próprio Deus, né? O Filho de Deus como o próprio Deus. Em João 17,5 é ainda mais claro, quando diz: e agora, Pai, se Jesus já indo próximo ao sacrifício na cruz, né? É o discurso final dele, está dizendo: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o próprio Jesus fala dessa eternidade. Jesus existiu antes de todas as coisas porque Jesus é eterno. Né? Ele estava desde o princípio, porque todas as coisas foram criadas dele, por ele e para ele. A onisciência, lembra dos atributos de Deus que nós vimos no módulo 1? A onisciência só Deus possui. Mas Jesus sabia, Lucas 6,8, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-se e fique em pé diante de todos. E ele se levantou e ficou em pé. Ou seja, Jesus sabia o que esses homens estavam pensando. Né? Jesus sabia o que estava no coração dele. E essa onisciência, né? O diabo não sabe o que você está pensando, o diabo não sabe aquilo que está no seu coração. O diabo ele te tenta, né? Os demônios te tentam, mas eles não sabem sondar o coração do homem, conhecer o coração do homem, conhecer a mente do homem. Somente Deus pode. Somente Deus pode. Porque o Espírito faz isso. Lembra que fala do Espírito? Quem pode conhecer a Deus senão aquele que conhece até as profundezas de Deus, que é o próprio Espírito. O Espírito sonda, né, o coração do homem. Essa onisciência, saber todas as coisas, somente pertence a Deus. E Jesus claramente manifesta nisso em Lucas 6,8. A onipotência, né? Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, toda autoridade é todo poder, né? Isso é Mateus 28,18, quando Jesus aparece, né, após morrer na cruz, ele reaparece aos discípulos e ele vai dar o id,
a ordenança da grande comissão. Ele já abre assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28, 18 a 20, é a base de tudo, da grande comissão, da autoridade, e principalmente Jesus dizendo claramente da sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus possui toda a autoridade. Ele não diz uma parte da autoridade, um percentual da autoridade, um pedacinho da autoridade, não, toda a autoridade. Aonde? No céu e na terra. Em todos os lugares pertence a Cristo. Portanto, e ele dá uma ordem para nós. Vocês precisam ir e anunciar o evangelho e pregar de boas novas. E a imutabilidade, né? Em Hebreus 13:8 vai falar sobre Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembra nos atributos de Deus nós estamos sobre isso? A imutabilidade, Deus não muda. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus ele não tem variação em si mesmo. E essa imutabilidade está em Cristo também, né? Segundo Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, o que é mais importante? Jesus não é um ser criado que foi exaltado, né? Ele é Deus eterno, possuidor de todos os atributos de divindade, desde a fundação do mundo. Amém? Alguém pode ler para mim, para me ajudar com a leitura? Alguém tem alguma dúvida? Vera, Cristiano, Daniele, Márcia? Paz, irmã, minha irmã está aqui. Paz. Alguém tem alguma dúvida? Pastor, até o momento não. Agora, a leitura fica complicado, porque o celular, a letra fica muito pequenininha para enxergar, é osso. É porque fica dividida a tela comigo, né? Deixa eu ver se fica aqui. Vê se fica melhor agora. Fica maior? Não, né? Eu vou lendo aqui, então. A divindade é absoluta, né? Abre a tela. Abre a tela. Dá um... Lendo aqui, se alguém conseguir visualizar aí, depois me avisa aí para vocês poderem ler. A divindade é absoluta, né? As obras que somente Deus realiza. Então, a gente está falando em três partes, né? A primeira parte foi os atributos, a divindade de Cristo. A segunda parte, da divindade de Cristo, as obras divinas. E que obras são essas, né? Além dos atributos divinos, como a onipotência, onisciência, imutabilidade e tantos outros, Jesus também realizou obras que pertencem exclusivamente a Deus. Nenhuma criatura, por mais exaltada que seja, possui autoridade para executar tais atos. E só Cristo, e se Cristo faz o que só Deus faz, ele é Deus, obviamente, né? E que obras são essas? A primeira e mais importante de toda é perdoar pecado. Em Marcos 2, versículo 1 a 12, Jesus é muito claro sobre isso, né? Ele diz, olha, perdoado, filho, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei questionaram, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, então, curou o paralítico para provar sua autoridade divina. Então, o mais importante é isso. Quem pode perdoar os seus pecados? Mas ninguém. Anjo, arcanjo, ninguém. Padre, pastor, ninguém. Só quem pode perdoar pecados é Deus, porque o pecado é um ato contra Deus. Lembra que nós vimos a definição de pecado no módulo 2? É ratar, é errar o alvo, é uma desobediência direta a Deus e a sua palavra. Então, o pecado só pode ser perdoado contra quem nós erramos, certo? É mais ou menos assim, sendo bem simplista, né? Imagina eu errar contra Cristiano e pedir perdão a Vera pelo que eu fiz a Cristiano. Ah, Vera, eu venho aqui te desculpar, pedir desculpa porque eu fui grosseiro com o Cristiano. E a Vera fala, não, tá bom, pode estar perdoado, porque... Não, você pede perdão e recebe perdão contra quem você cometeu o erro, né? E o pecado é um erro direto, né, contra a santidade de Deus, contra a pessoa divina de Deus, né? E somente ele pode perdoar aquilo que foi feito contra ele. E Jesus claramente está perdoando pecados, logo ele é Deus. Dá a vida, né? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. João 5:21. Ressuscitou os mortos, né? Tendo dito isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro veio para fora e o morto saiu. João 11, de 43 a 44. E julgar a humanidade. Ninguém mais pode julgar a humanidade a não ser o próprio Deus. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ele deu autoridade para julgar, porque o Filho é o Filho do ano. Então, Jesus tem toda a autoridade para julgar, né, toda a humanidade, porque Deus, o Pai, não vai julgar ninguém, porque confiou todo o julgamento ao Filho. E a parte 3, né, são os títulos que Jesus tem atribuído nas Escrituras, né? Que títulos são esses? A Bíblia não deixa espaço para um meio termo quanto à identidade de Jesus, né? Não existe essa... será que não entendemos errado? Será que Jesus não era um médico, né, poderoso, que recebia lá uma psicografia lá do Espírito, lá uma sessão espírita, e recebia do Espírito Santo um discernimento? Não.
a Bíblia não deixa nenhuma margem para nenhum tipo de dúvida sobre isso, principalmente pelos títulos que são atribuídos, são os mesmos reservados ao próprio Deus de Israel. Cada título é uma declaração inequívoca da sua divindade plena. Filho de Deus, né? João 10:36. Aquele que o Pai santificou, o enviou ao mundo. Vocês dizem, você blasfema porque eu disse, sou filho de Deus. Por que filho de Deus é um atributo divino? Porque, vamos colocar em condições humanas. O Benício é meu filho. O Benício, ele é feito da mesma natureza que eu, humana. Se você for no Benício, no DNA do Benício, ele tem DNA humano, vai ter as características que eu tenho, né? Vai ter todos os atributos, né, do ser humano. Perna, braço, vai respirar, vai crescer, beber, vai, né? Então, tudo. Quando Jesus se declara como filho de Deus, ele está se declarando como Deus. Porque o filho de Deus é Deus, entendeu? Porque é da mesma natureza, da mesma. Jesus não é algo criado, Jesus é o próprio Deus manifesto, Senhor, né? Ou como o nome, se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o nome do Senhor é Jesus, né? Então, esse título Senhor e Yahvé, né? É o mesmo que Deus se identifica para, por exemplo, Moisés lá na sarça ardente, né? Ele diz, o grande eu sou, o que eu sou, meu nome é Yahvé, é o Senhor, né? E a partir daí, o Senhor é um título, né? Tão poderoso que os judeus, por exemplo, nem pronunciam o nome de Deus, né? Por conta disso. E esse título é atribuído ao próprio Cristo. Como Deus, né? No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, João 1:1. Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu, João 20:28. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, Hebreus 1:8, citando Davi. E o Rei dos Reis, né? Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Senhor dos Senhores. O único que é Senhor dos Senhores é o próprio Deus, né? Como está revelado em Apocalipse 19, versículo 16. Então, nós vamos avançar, né? A partir do momento que nós vimos já a divindade de Cristo, né? Agora a gente vai olhar a outra face, né? Vamos dizer assim, dessa moeda, que é a sua humanidade, a perfeita humanidade de Cristo. Quer dizer que Jesus era Deus? Sim. Então ele não foi ser humano igual a gente? Foi, sim. Não do ponto de vista de pecar, mas Jesus foi como nós, né? Jesus viveu, literalmente. Jesus nasceu, Jesus cresceu, né? Jesus tinha amigos, Jesus tinha família, né? Cristo não apenas parecia ser homem, ele assumiu a verdadeira natureza humana, desde o nascimento até o sofrimento na cruz. Jesus experimentou todas as condições próprias da existência humana. Isso não é um detalhe secundário, mas é essencial para a nossa redenção. Então, qual é o primeiro ponto? Ele nasceu, né? E deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura. Jesus foi um bebezinho, né? Assim como o Benício hoje é um bebezinho, Jesus foi um bebezinho. Jesus foi no colo, Jesus mamou no peito, Jesus viveu todas as fases da vida humana. Jesus cresceu, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52, falando sobre Jesus ainda criança, né? Na sua subida ao templo. Então, Jesus foi um adolescente, como Pedro é um adolescente, como Marcos Vinícius é adolescente, Helena é adolescente, como o Ismael adolescente, como a Gabi, como a Isabelle, todos são. Jesus viveu todas essas fases, né, como ser humano. E o mais simples, mas que mostra claramente que Jesus era um ser humano, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, qual a primeira coisa que Jesus teve? Fome. Né? A primeira coisa que Jesus teve foi fome. Jesus não saiu flutuando, não saiu voando, Jesus não foi atravessar a parede, Jesus não foi. Não, Jesus. Qual é a primeira reação de Cristo depois de jejuar? A mesma que a minha e a sua, quando a gente entrega o jejum. Jesus teve fome e Jesus foi comer. Teve sede, né? Sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que as escritura se cumprisse, disse: tenho sede, já que na crucificação, né? Quando dão a ele o líquido, né? Avinagrado lá, e não água. Jesus cansou-se, né? Em João 4:6, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, né? Então, você vai vendo. Jesus andou, Jesus cansou, né? Por quê? Porque seu corpo era humano, né? E ele dormia, ele se alegrava, Jesus chorou, né? Lembra quando Jesus vê a perturbação no coração dos familiares e dos amigos de Lázaro e dele, ele chora, né? Pela perturbação, ele se perturba no espírito, ele chora, né? Jesus teve medo, Jesus suou sangue, porque Jesus não queria morrer, né, da forma como morreu. Ele sabia como ele ia morrer, mas ele não queria morrer. Jesus não era uma máquina. Eu sempre falo isso e vou falar até os últimos dias. Jesus não era uma máquina programada para morrer aos 33 anos. Jesus não veio aí. Não vejo a hora de dar logo minha hora de ir para a cruz, que eu quero resolver logo isso. Jesus não veio assim. Jesus
o sacrifício de Cristo se torna ainda mais importante porque Deus amava a sua própria vida. Jesus não queria morrer. Ele sabia que precisava, submeteu à vontade dele, do Pai, né, para salvar a humanidade, mas Jesus não tinha o desejo de morrer, né? E como eu falei, Jesus chorou. João 11:35, esse é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. João 11:35, que é quando justamente tem um episódio com Lázaro. Então, a parte 2 da humanidade de Cristo, a humanidade real e não aparente, né? Ao longo da história, algumas heresias tentaram reduzir a humanidade de Cristo a uma mera aparência. Isso se chamava docetismo, né? Mas as escrituras são categóricas. Cristo possui um corpo real, emoções reais e experimentou limitações humanas reais, embora sem jamais pecar. O primeiro ponto é que ele chamava-se homem, né? Mas, de fato, vocês procuram matar-me a mim, que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Jesus se identificou plenamente com a condição humana, ou seja, vocês não podem me matar, né? Corpo e emoções reais. Ele sentiu angústia no Getsemane, já falei sobre isso, né? Alegria com os discípulos, no casamento lá, compaixão diante de sofrimento, suas experiências não eram encenação, né? Jesus não fingiu que chorou. Jesus não fingiu que estava feliz com os discípulos lá nos momentos de amizade deles, onde eles paravam para comer. Não. Ele vivencia de maneira genuína como o ser humano vive. Como você fica com seus amigos, ele ficava com os apóstolos dele, como ele amava estar no meio daquelas pessoas que ele amava, assim como nós amamos estar no meio das pessoas que nós amamos. E as limitações humanas, né? Cristo experimentou, como eu já falei, fome, sede, cansaço, dor. Ele foi tentado em todas as áreas como nós, porém sem pecado. Essa é a diferença. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Pois ele, Hebreus 4:15 fala, olha, pois ele foi tentado em tudo da mesma forma que nós, mas sem pecado. Então, Jesus, por isso que Jesus é o mediador entre Deus e o homem, porque Jesus ele conhece a nossa natureza, ele sabe o que nós passamos, né? Ele conhece nossas limitações e ele é plenamente homem, não em parte, não em aparência, mas na totalidade e na verdade. Então, diante disso tudo, né, o que é essencial para nós? Porque a identidade de Cristo é essencial. A identidade de Cristo não é questão periférica ou acadêmica. A salvação depende diretamente de quem ele é. Se qualquer uma das suas naturezas for negada, todo o edifício da redenção vai desmoronar. Por quê? E aí a pergunta mais óbvia: se Cristo não fosse Deus, se Cristo fosse só um homem, seu sacrifício não teria valor infinito. Somente um ser de natureza divina pode oferecer uma expiação, ou seja, morrer no lugar de alguém pelo pecado, né? A expiação, o resgate, né? Morrer, levar a culpa sobre si no lugar de outra pessoa. Nós já falamos sobre expiação aqui no CETEB. Oferecer expiação suficiente pelo pecado de toda a humanidade. Eu posso até assumir a culpa por alguém, no lugar de alguém, mas eu vou fazer isso quantas vezes? Uma vez só, vou morrer e acabou, certo? Mas Jesus faz isso de uma vez para sempre por toda a humanidade. Então, o mero homem, por mais santo que fosse, jamais poderia satisfazer a justiça infinita de Deus. Poderia morrer no lugar, ia satisfazer ali naquele momento, mas outro ia pecar como era com os animais, lembra? No Antigo Testamento sacrificava, né, os cordeiros, matava um, tinha que matar outro, tinha que matar outro, tinha que matar outro, tinha que matar. Toda vez que pecava, tinha que matar um animal. Por quê? Porque a justiça de Deus ela é infinita, porque Deus é infinito. E para satisfazer uma justiça infinita, precisava também de uma expiação infinita, ou que satisfizesse a justiça de Deus infinitamente. E por isso só poderia ser feito se Jesus fosse verdadeiramente Deus. E ao contrário, se Jesus não fosse homem, fosse só Deus, ele não poderia representar a humanidade. Lembra que a gente fala sobre o conceito de morte substitutiva na cruz? Jesus subiu na cruz do Calvário para substituir a mim e a você. Então, imagina o seguinte: Jesus não era homem. Então, como é que você vai substituir algo por algo que é diferente, né? Dá um exemplo assim: você não tem... Fazer um bolo, uma receita. Você tem que... como é que eu posso ser mais simples? Você tem que usar farinha, está na receita assim, usar a farinha, duas xícaras de farinha Dona Benta. Aí você fala, mas tem Dona Benta, eu posso substituir pela Boa Sorte, farinha de trigo Boa Sorte? Pode, porque é a mesma natureza, né? Não são iguais, mas é da mesma natureza, né? São farinhas, né? É uma maneira bem simples para você entender. Somente um ser humano poderia substituir a humanidade, outros seres humanos, no lugar do sacrifício na cruz do Calvário pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E essa morte só poderia ser substituída por uma morte de um outro ser humano. E por isso Jesus, para representar a humanidade, obrigatoriamente, ele é homem. Então a justiça exigia que um ser humano real pagasse a dívida do pecado humano. Sem verdadeira humanidade, Cristo não poderia ser nosso substituto diante de Deus. Então, se ele não fosse homem, ele não poderia nos substituir diante de Deus, e se ele não fosse Deus, o seu sacrifício não poderia satisfazer a justiça infinita de Deus
em relação a isso. Então, a salvação depende da identidade de Cristo. Somente aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem pode ser o mediador perfeito entre Deus e os homens, conforme eu falei aqui, né? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Então, qual é a conclusão da nossa aula de hoje, né? Nessa primeira aula que eu queria estabelecer esses dois pilares fundamentais da cristologia bíblica, né? Do estudo de Cristo com a visão bíblica. A divindade de Deus, a divindade de Cristo, perdão, e a humanidade, claramente ele era divino, seus atributos, seus milagres, tudo que ele realizou, quem ele se declarava, e claramente ele é humano, pelas limitações, por tudo que ele viveu. E cada verdade, né, foi firmada sob o testemunho infalível das Escrituras. Então nós vimos hoje, né, a divindade absoluta do Cristo, atributos, obras e títulos, e a humanidade perfeita de Cristo, real, completo e sem pecado. E é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Como essas duas naturezas coexistem em uma só pessoa. O que é a união hipostática, né, que eu falei aqui, e porque essa doutrina sustenta o Evangelho, tá bom? E eu deixar a frasinha para vocês. Cristologia correta não é detalhe acadêmico, é o fundamento da redenção. Amém? Então, essa fica aqui a nossa aula 1 desse tema. Eu não quis prolongar muito para a gente poder digerir um pouco essas informações, mas o mais importante é que nós tenhamos essa visão clara sobre isso, né? Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E cada uma dessas afirmações, 100% homem e 100% Deus, tem implicações diretas na nossa salvação. Então, e isso é importante porque toda doutrina que vá contra as escrituras demoníacas, ensino de demônios, né, doutrinas enganadoras, seitas e heresias, e principalmente dentro da igreja, vão sempre atacar essas duas doutrinas. Ou vão dizer que Jesus não é homem, ou vão dizer que Jesus não era Deus, ou vão dizer que Jesus é um outro tipo de classe. Jesus não é Deus, Jesus ele é um espírito, Jesus é um profeta, Jesus é um revolucionário, ou vão aceitar Jesus como um Deus menor. Né? Ali está claramente nas passagens que Jesus se declara Deus como Pai é Deus e como Espírito é Deus. Né? Jesus estava no início de todas as coisas, ele tem toda a autoridade, né, nos céus e na terra. Então, você não tem como fazer classes de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Santo, no sentido assim, todos são Deus, né? É óbvio que eles têm uma dinâmica dentro da própria Trindade, né? Que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e o Espírito Santo testemunha do Filho, né? Mas é importante nós termos, porque, gente, pode parecer besteira, mas tem cristãos que têm anos de igreja que não têm esse conhecimento. E por não ter esse conhecimento, acabam não entendendo a sua fé, não entendem quando lê as escrituras, pegam textos soltos e acabam interpretando de maneira equivocada, pregando de maneira equivocada, replicando isso de maneira equivocada. Mais uma vez, é óbvio que quando a gente vai lá ler 1 Coríntios 2:9, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus preparou para nós, é óbvio que nós podemos fazer uma aplicação disso, das promessas que o Senhor tem na vida da Vera, na vida do Cristiano, na vida da Daniele, na vida da Tatiana, na vida da Fernanda, na vida do Lúcio. É óbvio que nós podemos, porque Deus não é limitado. Deus tem coisas guardadas no coração dele para Daniele, para o Cristiano, né, que nem eles não sabem, ninguém sabe, só o Senhor sabe, porque é uma bênção que Deus tem para vocês, é algo que Deus tem para, vamos dizer assim, né, abençoar a vida de vocês, assim como na vida de cada um de nós. Deus tem planos que nós não sabemos, mas o que você não pode fazer, uma coisa é você pegar esse texto e aplicar esse texto de maneira clara, sabendo que você está aplicando, mas o texto, claramente, ele fala de Cristo, fala sobre a manifestação da mensagem da cruz do Calvário, fala sobre o poder, né, o grande mistério de Deus guardado ao longo de anos e séculos e séculos. O que era isso? Ninguém sabia. Gente, hoje nós sabemos que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto essas coisas estavam desenrolando, quando Jesus nasceu, o inferno olhou, os anjos olharam, Deus se fez homem? Como assim? Meu Deus, né? Assim, os anjos, entre aspas, os anjos estavam ali mensageiros, mas olha, Deus se fez homem, Satanás, mas o que está acontecendo aqui? Entendeu? Agora a gente vai matar ele, mata ele lá. Não, matou, agora vencemos. Ele vai lá, vence a morte, ressuscita, né, e paga o preço. Então, assim, esse plano de salvação é o mistério guardado por Deus às 7 chaves. Né? E essa grande revelação acontece não só num Cristo poderoso para salvar um homem, mas na manifestação de um noivo que vem preparar quem? A sua noiva, que é a igreja. Por isso que a igreja é tão preciosa. A igreja, nós perdemos essa identidade de noiva, não se fala mais da igreja como a noiva de Cristo, né? A noiva tem que estar adornada. Nossa igrejinha lá, ela é pequenininha, né? Nós não somos muitos, mas a gente tem que ser uma igreja adornada. O que é a igreja adornada? Cheia de decoração na igreja? Não.
também no cuidado do Senhor, ter tudo bonitinho dentro da nossa possibilidade, mas nós mesmos, como igreja, sendo uma igreja saudável, uma pérolazinha aos olhos do Senhor, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem oração, uma igreja que apesar de pequena, dá a serviço do reino, prega a palavra, vai para a rua, igual nós vamos esse ano inteiro, falar do amor de Cristo, apregoar, né, esse Jesus poderoso que morreu e ressuscitou e hoje vive e reina e vai voltar para buscar a sua igreja, proclamar libertação para os cativos, cura para os doentes. A igreja é preciosa. Jesus olha para a gente e fala, meu Deus, olha a minha noiva aqui, lá em Neves, lá, ó, que bênção, que alegria eu como Senhor tenho, eu como noivo tenho na minha igreja. Vou derramar mais do meu espírito, vou dar mais unção, vou dar mais poder, né? Em meu nome vou expulsar demônios, em meu nome vão curar, em meu nome vão viver sinais e maravilhas. Esse é o derramar, essa crescente, né? De nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Muitos cristãos ficam assim, eu não sei o que Deus quer de mim, quer que você seja igreja. Só que para você ser igreja, para você ser a noiva, você precisa entender quem é o noivo. Para você fazer parte do reino, você precisa entender, antes de mais nada, o que é o reino. O reino de Deus não é pregação sobre prosperidade, não é teologia coach, não é você esfregar uma lâmpada e fazer 3 pedidos. Não, todos nós queremos bênçãos. Deus tem essas bênçãos para nós. Deus é um Deus abençoador. Isso também faz parte de você conhecer quem é Cristo. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus vai te abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Deus é um Deus que galardoador. Deus ama presentear naqueles que servem a Ele. Sempre foi assim. Se você conhecer a Deus, você vai entender que é assim. Então, seu coração não vai nem andar ansioso sobre isso. Você sabe que as bênçãos do Senhor, né, a bondade e misericórdia do Senhor vão te perseguir todos os dias da sua vida. A Bíblia não diz que você que vai correr atrás. Vão perseguir você. Bondade e misericórdia vão perseguir a sua vida todos os dias. A bondade de Deus. Tá aqui, toma, Fernanda, minha bondade. Toma. Ó, Márcia, aqui, ó. Recebe aqui, ó. Daniele, Cristiano. O Lúcio errou. Não, toma a minha misericórdia. Aqui tem misericórdia, perdoa, vamos em frente, você vai conseguir, melhora, né? Deixa o Espírito trabalhar todo o tempo. Então, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração de que o Senhor está fazendo essa grande obra. E nós temos um papel nela e precisamos estar envolvidos como igreja, como crente, nessa grande obra que começou em Cristo Jesus. Mas, para isso, nós precisamos entender o que ele começou e o quanto que valeu, e como é que está baseada a nossa fé para que nós possamos anunciar essas boas novas. 100% homem, 100% Deus. Se fez carne, viveu entre nós, nos mostrou a face oculta, a face invisível do Deus invisível, morreu, ressuscitou o 3º dia e hoje reina à destra do Pai e vai vir buscar a sua igreja. E essa salvação, ela está posta para todo aquele que nele crê. Confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e você será salvo. É isso. Esse é o Evangelho. Só isso. Todo o resto são desdobramentos. Mas nós somos chamados para pregar isso. Essas são as boas novas. Existe salvação para o homem caído. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vou pedir para a Vera orar. Você pode orar, Vera, para nós encerrarmos a nossa aula? Posso sim, pastor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, na sua santa presença nesta noite, Pai, estamos agradecidos, Pai, por mais uma aula, Pai. Ô Senhor, agradecemos, Pai amado, porque o Senhor tem falado conosco através do pastor Lúcio, nos ensinado, Pai. E nós queremos, Pai amado, ter o nosso coração aberto, Pai amado, e disponibilidade, Pai, para podermos, Pai, estar aprendendo mais de Ti. Obrigada, Pai amado, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo pão em nossa mesa. Obrigada, Pai amado, por nosso trabalho, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Pai, e te peço, Pai. Dê-nos, Pai amado, uma noite abençoada, uma noite de descanso, Pai amado, que possamos, Pai amado, nesta noite, Pai, sermos revigorados, Senhor, com o nosso sono, que possamos ter um dia abençoado, um resto de semana, Pai, na sua santa presença. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão é o nome, Pai, que nós damos a Ti, Senhor amado. Gratidão por tudo. Te agradeço, Pai, por cada irmão. Te agradeço, Pai amado, por cada oração. E em especial nesta hora, Pai, venho colocar, Pai, também a vida, Pai amado, do Tiago e da Hannah, Pai. Ô, Pai amado, do nenenzinho que está para nascer, Pai amado. Ô, Pai, eu te peço, Senhor amado, eu sei que o Senhor é um Deus do impossível, Pai. E que o Senhor, Pai, pode fazer com que essa criança, Pai, nasça e que nada tenha, Pai amado. Porque quem sabe, Pai, o Senhor sabe que aquilo que os médicos viram, Pai amado, não é nada, Pai. Porque o Senhor é o Deus da cura, é o médico dos médicos.
que tu és o Deus do impossível. Entrego essa família nas suas santas mãos, Pai. Eu te entrego, Pai, esses pais e essa criança, Pai, nas suas santas mãos. E te peço, Pai, fortaleça esses pais, Pai amado, para ter, Pai amado, tranquilidade, confiança em Ti, que Tu tem o melhor para a família dele. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós temos culto busca, tá bom? Vamos começar exatamente às 19h30, tá bom? Vamos Amém. depois não. Esteja na igreja às 19h30 para o nosso culto. Jesus abençoe vocês e na paz.